Bom, aqui com o Jorge Jordella, com a psiquiatra forense, a doutora Juni Megre, nós vamos direto para o Fórum da Barra Funda, aqui em São Paulo, com a nossa repórter Cíntia Lima, porque hoje é dia de audiência do dono do jet ski. Vocês se lembram desse caso que aconteceu em Bertioga, aquele jet ski que atropelou e matou a Graziele, de 3 anos, e ela estava na praia, ela não estava nem na água, para vocês terem uma ideia, que também foi um acidente que chocou o Brasil. A Cíntia Lima está com o advogado Dr. José Beraldo, que é quem está cuidando desse caso, claro que por parte da família da Graziele. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, doutor José Beraldo. Boa tarde. Olá, Sônia Abrão, boa tarde. Doutor José Beraldo mesmo ao meu lado aqui. 2 anos e meio desse acidente, dessa tragédia. Ninguém esquece daquela imagem, né, Sônia? Daquela menininha, aquela garotinha loirinha, linda, de apenas 3 anos de idade, linda, com um baldinho verde do lado e que pela primeira vez estava tendo o prazer de conhecer a praia. Foi muito triste mesmo. 2 anos e meio, Sônia. O que é muito importante hoje, as pessoas que acompanharam aquele caso, que com certeza também não esqueceram, né, doutor José Beraldo? Boa tarde. É que justamente hoje, 2 anos e meio depois, com uma dificuldade gigantesca para encontrar este empresário, o José Augusto Cardoso Filho, ninguém conseguia encontrá-lo e hoje acontece aqui no Fórum da Barra Funda, né, doutor? O ato de interrogatório, que segundo o doutor José Beraldo vai explicar agora, é um ato e um procedimento importantíssimo para que daí sim possa acontecer o julgamento. Por favor, doutor, explique para a gente, inclusive a dificuldade de encontrá-lo, que coisa triste. É isso mesmo, Sônia Abrão. Hoje nós estamos conseguindo parte da justiça, porque nós estamos buscando por justiça a pequena Graziella, aquela menina que se encantava com o mar pela primeira vez, ali com seu baldinho verde, e foi atropelada e morta por um jet ski, onde todos os familiares dos adolescentes que imprudentemente, com autorização desse empresário, permitiu que ele pilotasse um jet ski no final de tarde, no dia 18 de fevereiro de 2012, na praia de Guaratuba, um carnaval lotado da praia, ele permitiu que ele pilotasse um jet ski que é considerado a Ferrari dos mares. É isso mesmo, nós conseguimos hoje fazer com que o empresário venha assentar no banco dos réus. Isso depois de 2 anos, a sua localização para o seu interrogatório, ele está devidamente representado por advogados, mas nós queremos a sua responsabilidade criminal para que ele seja condenado pelo homicídio e, sobretudo, pela omissão de socorro, porque enquanto todos pediam socorro, quando a Cirlei pedia pelo amor de Deus para socorrer a pequena Graziele, eles estavam dando fuga aos adolescentes. Isso não é exemplo de dignidade nem de vida. Ele está na sua escuta, viu, Sônia? O Jorge Jordella tem uma pergunta, Jordella? Doutor Beraldo, boa tarde. Doutor Beraldo, eu queria que o senhor nos explicasse quantas pessoas estão respondendo por esse crime e quais crimes essas pessoas respondem. Na verdade, estão todos, meu querido Jordella. Parabéns pelo seu programa, tenho acompanhado, um sucesso muito grande. Na verdade, o que eu digo é o seguinte: todos estão respondendo, ou seja, todos aqueles que foram denunciados. O Chapolin, que é conhecido, que era o caseiro, os 2 proprietários, o funcionário e o dono da Marina. Esses 3 já foram ouvidos, vale ressaltar, só faltava o empresário. Exatamente, Lordelo, como ela colocou bem, na verdade, foi bem colocado e bem lembrado. O 4º hoje é o empresário José Augusto Cardoso Filho. Ele deverá ser interrogado. Então, 4 foram indiciados, 4 respondem pelo homicídio e por uma lesão corporal de uma senhora que estava na praia. E também pela omissão de socorro. Então, falta este ato para que até o final do ano nós possamos ter o quê? A decisão, ou seja, o julgamento e a sentença. Hoje, eu costumo colocar que é o ato mais importante deste processo crime, porque existem outros processos, inclusive correndo na vara da infância e da juventude, onde eu quero que o adolescente, o sobrinho, que é o sobrinho do José Augusto Cardoso, do empresário, nós não podemos falar o nome por força de lei, nós queremos que ele seja internado na Fundação Casa. Ainda também não saiu a sentença, mas nós já pedimos, Lordelo e Sônia Abrão, prioridade nos processos de acordo com as normas do Conselho Nacional de Justiça
e a emenda constitucional 45. Os processos estão sendo bem presididos. De indenização também, né, também. Doutor? É outro processo também, Sônia, Entendi, de indenização. entendi. Todos correndo, cada um na sua vara específica, né? É verdade. E lembrando, viu, Lordelo, Sônia Abrão, em primeira mão já digo a vocês, ontem nós tivemos audiência na vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, que é uma ação que estamos promovendo contra o Estado pela demora do socorro, por levar no hospital sucateado. Chegou o helicóptero ali, depois mais de meia hora prestando socorro, não permitiu que a mãe da pequena Graziele acompanhasse na hora do socorro. Foi comprovado e confirmado que não havia médico no helicóptero Águia da Polícia Militar. Isso foi uma negligência, isso foi um pecado. E eu queria, efetivamente, eles deveriam levar essa criança para o hospital de ponta, Guarujá ou Santos, e não para o hospital sucateado de Bertioga. Doutor Beraldo. Pois não, Lordelo. Doutor Beraldo, o senhor que acompanhou esse processo em todo esse tempo e teve acesso a todas as informações, essa menina, se tivesse tido um outro tipo de socorro, teria chance de sobrevivência ou não teria, doutor Beraldo? No nosso entendimento, meu querido Lordelo, com a sua sabedoria, inclusive jurídica, porque, para quem não sabe, você, antes de tudo, é uma pessoa afeta às lides forense, é formado em direito, é uma grande autoridade. O que eu quero colocar é o seguinte: antes do helicóptero chegaram os policiais militares por terra e houve uma dificuldade de entrar no condomínio porque tinha correntes, a praia ali era particular. Tanto que Sua Excelência ontem determinou cópia dos autos ao Ministério Público Federal para apurar a responsabilidade, porque não existe praia particular. Exatamente. A praia é uma praça pública, né? Absurdo, todos têm acesso, e dificultou o socorro. E o helicóptero Águia demorou para chegar. E, enquanto isso, tinha uma senhora que, assistindo a Sônia Abrão, na época, inclusive, nós fizemos um apelo para que todos estivessem vendo aquilo, tomando conhecimento do fato, que é uma médica, ela é de São Caetano, tinha 3 filhos, quase que o jet ski atropela os 3 filhos também, desgovernado, após o adolescente subir no jet e ligar o jet. De modo que, agora, com todas essas questões, ontem foi confirmado que não havia médico, houve demora no socorro, no primeiro socorro. Então está aí a pergunta do doutor Lordelo. Existe sim a possibilidade que talvez, caso o socorro tivesse sido feito de uma maneira mais correta ou mais rápida, claro. Acho que ao final da história poderia, a gente não pode afirmar, mas poderia ser diferente. E você, como uma excelente jornalista que é, e sobretudo que eu quero, você lembrou bem, viu, Lordelo? Essa senhora que estava lá, é uma senhora, uma médica, ela estava reanimando a pequena Graziele. Sabe por quê? É um absurdo. Aquela praia, como era praia particular, não tinha aqueles socorristas ou aqueles salva-vidas ali também não. Salva-vidas, porque era uma praia particular, é um absurdo. A juíza da 13ª vara, eu percebi, ela ficou indignada. Okay. Ela determinou que se apurasse tudo. Então nós verificamos a dificuldade e a morosidade no socorro. Essa criança poderia ser salva. Ela foi levada intacta, ilesa, parecia que nem ferimento tinha, porque o jet pegou a sua lateral esquerda, bateu na cabeça. Okay. Eu acredito que se tivesse um socorro, poderia sim. Com certeza. Tá, okay. Erros e imprudência. Sônia Abrão, só para reafirmar, então, 4h30 da tarde é o horário correto para o ato de interrogatório desse empresário, a 4ª pessoa importante para ser ouvida no caso da Graziele Almeida, que é justamente o José Augusto Cardoso, tá, okay, filho, para daí sim temos o julgamento desse caso aqui no Fórum da Barra Funda. Obrigada, viu, Cintia Lima? Obrigada, doutor José Beraldo. Também, 4h30 da tarde, começa a ser ouvido o dono do jet ski que acabou matando a pequena Graziele. E a gente continua esperando por justiça. 2 anos e meio só para conseguir encontrar o dono, para vocês terem uma ideia. O doutor José Beraldo, acho que até o final do ano, tudo isso já estará resolvido, não é?